Querido Padre Robervaldo, queridos irmãos, minhas irmãs, como Deus é bom. A sua bondade nos cerca, nos envolve, e muitas vezes nós não percebemos isto. Somos semelhantes àquela lenda do peixinho que um dia ouviu falar que existia o mar. E o peixe então começou a nadar procurando o mar. E aí ele perguntava para um peixe: onde fica o mar? E o outro peixe olhava para ele e pensava: é doido. E ele nadava e perguntou para um ao outro: onde está o mar que eu estou procurando? E o outro peixe olhava para ele e dizia: é biruta mesmo. Até que um disse para ele: o mar é tudo isto que te envolve, que te dá condições de respirar, de se mover e de viver. Assim a bondade de Deus nos envolve. E se às vezes nós temos mania de lamentar muito, às vezes chegamos numa casa totalmente limpa, mas de repente a gente vê uma teia de aranha num canto de uma sala. O que é que chama normalmente a nossa atenção? A teia de aranha. E às vezes a gente esquece todo o resto da casa que está limpo. Às vezes nós reclamamos de coisas pequenas, quando as coisas mais importantes, Deus está provendo, Deus está cuidando. Deus cuida de nós. E quando nós aprendemos a enxergar e entender isto, nós aprendemos também a viver melhor, porque muitas vezes nós vivemos em conflito com Deus. Nós vivemos, às vezes, contrariando a vontade de Deus e vamos nos machucando, nos ferindo e ferindo os outros. Quando nós aprendemos a conhecer a Deus, nós deixamos que Ele nos conduza. Passamos os perigos, sobrevivemos às tragédias, vencemos as tristezas, porque Deus está conosco. Os sacramentos que nós recebemos são sinais da presença de Deus agindo na vida de cada um de nós. A presença de Jesus Cristo no mundo foi Deus pessoalmente tocando o ser humano. Mas quando nosso Senhor retorna para o céu, Ele entrega nas mãos dos apóstolos o seu poder, a sua autoridade, para que os apóstolos fizessem na vida das pessoas aquilo que Cristo fez na vida deles. Para que os apóstolos realizassem na vida das pessoas a transformação que Cristo realizou na vida deles. Por isso, na ascensão, Jesus diz: todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Por isso vão, anunciai o Evangelho, batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ensinei. É esta a missão dos apóstolos: continuarem a ação de Cristo. E eles vão fazer isto transmitindo os dons de Deus
através dos sacramentos. E nós temos 7 sacramentos que, por assim dizer, significam tudo o que nós precisamos. 3 sacramentos nos unem à Trindade. O batismo, como eu disse, nos faz filhos de Deus, nos liberta do pecado das origens, nos limpa e nos põe no mundo pessoas novas. A Eucaristia nos coloca em comunhão com Jesus. Por isso nós falamos comungar Jesus, estar de acordo com Jesus, unir-se a Jesus. Porque como podemos ser filhos de Deus, filhas de Deus, desunidos de Jesus? Se nós somos filhos através de Jesus Cristo. É unidos a Cristo que nós aprendemos o jeito de ser. A Crisma nos dá não o Espírito Santo, porque já o recebemos no batismo. E sem o Espírito Santo não existe sacramento. Todos os 7 sacramentos têm o Espírito Santo. Quem é batizado pode receber os outros, mas quem não tem o batismo não pode receber nenhum. Porque no batismo nós recebemos o Espírito Santo e nos outros sacramentos o Espírito Santo age em nós para ir nos santificando. É o Espírito Santo que age para consagrar o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus. É o Espírito Santo que age para consagrar o óleo do crisma, que daqui a pouco usaremos para ungir a fronte desta nossa irmã e esses nossos irmãos, e transmitir a eles as potências, as forças espirituais, que são os 7 dons. Deus nos deu 2 sacramentos para a gente servir no amor. O sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio, que são formas específicas de servir a família. Pelo sacramento do matrimônio, um homem e uma mulher se unem, formam uma família e dela cuidam. Pelo sacramento da ordem, um sacerdote, um homem se torna um sacerdote e se une à sua comunidade e torna-se com ela uma família. E família a gente tem para amar e para cuidar. Para isso a gente entra como sacerdote na vida de vocês, nosso povo, e o esposo e a esposa entram um na vida do outro, e os pais na vida dos filhos, e os filhos na vida dos pais. E nos deu 2 sacramentos para nos curar. Porque embora do batismo nós estejamos lavados do pecado, vivemos num mundo marcado pelo pecado. Neste mundo o maligno age. O maligno influencia e muitas vezes nos seduz para nos desviarmos do caminho da felicidade. Por isso Deus nos dá remédios contra o veneno do maligno. O sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. Porque se o pecado fragiliza a nossa alma e é curado pela confissão, a doença fragiliza o nosso corpo e às vezes pode nos abater e nos fazer desanimar. A unção nos dá esta força de Deus. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque hoje nós concedemos o sacramento da crisma, da confirmação a estes irmãos e esta nossa irmã.
E nós precisamos entender por que fazemos isso. Uma pessoa que ainda não tem a confirmação já é cristão, mas ainda lhe falta algo para viver plenamente o seu ser como cristão. Por isso, nunca é tarde para buscar a confirmação. Outro dia eu crismei uma senhora de 87 anos de idade. E ela chorava de emoção. Lhe faltava algo. Por isso, hoje nós agradecemos a Deus. Porque os sacramentos chegaram até nós através dos apóstolos. E hoje nós celebramos aqueles que são considerados principais apóstolos de Cristo. São Pedro, que vocês têm o privilégio de ter como padroeiro. E São Paulo. São Pedro, aquele que Cristo escolheu para chefiar os apóstolos. E é o único apóstolo que na igreja tem um sucessor direto. Todo bispo é sucessor dos apóstolos. Todo bispo tem aquilo que Cristo concedeu aos apóstolos. Mas eu, que sou bispo, não sou sucessor de um apóstolo. Eu participo do colégio apostólico. Agora existe um apóstolo que tem sucessor, só dele. Vocês sabem quem é o sucessor de São Pedro? É o Papa Francisco. Se a gente for pegando a história dos papas, e já são 264 papas, a gente vai chegar em São Pedro. Para dizer desta continuidade. E os apóstolos transmitem esta continuidade distribuindo os sacramentos. Por isso hoje, vocês, queridos irmãos, minha irmã, recebem também esta missão. Na vida de vocês, a missão dos apóstolos continua, irrigando o mundo com a presença de Jesus. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos ter fé verdadeira. Quando nós falamos da igreja, ela é católica. Porque a palavra católica significa para todos, universal. Qualquer pessoa pode se tornar membro da igreja se aceitar Jesus Cristo, se converter. Não importa o país de onde veio, aonde nasceu, a sua condição. Ela é apostólica porque é uma igreja que Cristo construiu em cima de colunas, que são os 12 apóstolos, sendo as duas colunas principais São Pedro e São Paulo. Ela tem a sua sede em Roma, porque a cidade de Roma foi aonde morreram os dois principais apóstolos. Pedro morreu na colina Vaticana, crucificado de cabeça para baixo. É onde hoje está edificada a Basílica de São Pedro. E Paulo morreu junto a 3 fontes, tendo a cabeça decepada, como um cidadão romano. Morreram testemunhando a Jesus Cristo. Morreram porque preferiram ficar sem a vida terrena, mas conservar a vida eterna. Porque acreditavam no Senhor. O Evangelho de hoje nos fala a profissão de fé de Pedro. Quando Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem as pessoas que eu sou? Tem diversas opiniões. E hoje também tem diversas opiniões. Se vocês perguntam quem é Jesus Cristo, os espíritas vão dizer uma coisa,
Os esotéricos vão dizer outra coisa. Aqueles que não creem em Cristo vão dizer outra coisa. Mas nós devemos dizer o que disse Pedro. Tu és o escolhido, o Filho do Deus vivo. Jesus é verdadeiro Deus, que nos salva, que nos redime. E quando nós reconhecemos Jesus naquilo que Jesus é, Jesus nos dá a nossa missão. Quando Pedro disse, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus disse, tu és pedra. E sobre esta pedra eu construirei a minha comunidade, a minha igreja. E se nós, como São Pedro, professarmos a fé verdadeira, não uma fé, o que eu acho que Cristo é, nós já não estamos mais no tempo de achar. Nós estamos no tempo de professar a fé. A fé já está posta, desde São Pedro. Nós não inventamos uma fé. Nós reconhecemos e acolhemos, professamos a fé dos apóstolos. Por isso somos católicos, apostólicos. E a fé que São Pedro professou é esta, que nos faz chegar diante do altar e nos inclinarmos, porque diante de Deus a gente se inclina. Que nos faz chegar diante do sacrário, aonde está o corpo e o sangue de Jesus, e nos ajoelharmos, porque diante de Deus a gente se ajoelha. Um Deus que não se adora, não é o verdadeiro Deus. Jesus não quer admiradores, Jesus quer adoradores, seguidores da sua palavra. E é para isso que a gente recebe os sacramentos, para termos condições de seguir o Senhor. E Ele é fiel. Ele é fiel. A primeira leitura mostra, não era a hora de Pedro. E Jesus, Deus o libertou da prisão. A segunda leitura mostra São Paulo, cuja hora já havia chegado. Ele já envelhecido na segunda prisão em Roma. E São Paulo está esperando a condenação. Era uma prisão domiciliar. E São Paulo estava esperando o imperador decretar a sua morte, lá por volta do ano 67. E ele diz, combati o bom combate, terminei minha carreira, cheguei aonde eu precisava chegar. A vida inteira São Paulo amou Jesus e finalmente tinha a oportunidade de dar a única coisa que ainda restara, que era a sua vida, para testemunhar que por um amor verdadeiro não somente se vive, mas também se morre. Este é o amor de Pedro e de Paulo. Quizá seja também o nosso amor. Porque se Cristo for, meu irmão e minha irmã, o amor verdadeiro de nossa vida, Ele nos ensinará a amar de forma verdadeira as pessoas da nossa vida. Seja um amigo, uma amiga, um esposo, a esposa, os filhos e os pais. O amor de Deus não concorre. O amor de Deus nos enriquece para amarmos mais e melhor. Que vocês saibam acolher este dom. Como Deus os ama. Como Deus lhes quer bem. E que nós saibamos professar a nossa fé.